Olá, esse é o Câmera Aberta. 2017 vai ficar marcado na história da UFMG. Além de comemorar 90 anos, a universidade sediou a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O programa de hoje vai relembrar as matérias e acontecimentos mais importantes de 2017. É agora, no Câmera Aberta. Crianças com transtorno do espectro autista geralmente apresentam dificuldade de manter contato visual e de integração social. Uma pesquisa desenvolvida por professoras da UFMG revela que a musicoterapia pode ser uma boa aliada para melhorar habilidades de fala e socialização dos pequenos. A musicoterapia é a utilização do som ou dos seus elementos, a harmonia, a melodia, o ritmo, para conseguir um objetivo terapêutico, que pode ser a melhora da comunicação, pode ser a reabilitação física, um autoconhecimento ou a qualidade de vida. A criança com autismo, ela tem dificuldades principalmente em dois pilares. O primeiro pilar é a comunicação social. Então são crianças que têm dificuldades na comunicação, podem ter atraso de fala, atraso da linguagem, dificuldades de entender a comunicação não verbal do outro ou de se comunicar verbalmente. E o segundo pilar são os padrões restritos de comportamento. Então são crianças que podem ter uma fixação em algum objeto, dificuldade de entender a relação com outra pessoa, diferente da relação do objeto, e podem ter hiper ou hipossensibilidade auditiva, hipersensibilidade visual. Nessa pesquisa, a gente está utilizando o método de musicoterapia improvisacional músico-centrado. Nesse método, a gente tem técnicas para engajar a criança no fazer musical. Então, a gente primeiro observa como que a criança chega na sessão de musicoterapia. Nessa abordagem, a iniciativa musical é sempre do paciente. E aí, a partir do que essa criança nos traz de musical, que pode ser um fragmento, um choro, uma respiração, ou pode ser realmente tocar um tambor, tocar um teclado, a gente vai espelhar para ela como que ela está fazendo música e sustentar a expressão musical dela. Com esse engajamento, a gente acredita que a criança começa a desenvolver a sua musicalidade, desenvolver a sua criatividade e assim ela vai conseguir ter mais repertórios para ação, para interagir com outras pessoas em outros lugares fora da musicoterapia e para se comunicar melhor também. A UFMG possui mais de 33 mil alunos de graduação. Desenvolver o pensamento crítico nesses estudantes é uma das responsabilidades da educação superior. É o que defendeu o ex-prefeito de São Paulo e professor de Ciência Política da USP, Fernando Haddad, em entrevista exclusiva à TV UFMG. A agenda urbana é uma agenda irreversível, né? Os estudantes aqui da Escola de Arquitetura têm que estar muito conscientes de que o papel que se espera deles hoje é muito maior do que de 20, 30 anos atrás. As cidades é um tema recorrente no espaço público, no cenário internacional. E nós não queremos artistas apenas, nós queremos pensadores das cidades. Queremos um bom desenho, um bom projeto, mas queremos também uma boa sociabilidade, uma boa integração, interação, convivência. Então os arquitetos e urbanistas têm uma grande contribuição a dar. Política, não é só como artistas, contribuição política. Vocês têm uma tarefa enorme para cumprir, liderar o debate político no Brasil. Vocês têm essa obrigação, eu diria, obrigação de fazer o Brasil acordar para os riscos que está correndo,
com a necessidade de fortalecer a democracia, para ter um plano de desenvolvimento nacional. Isso tudo também é tarefa da universidade, não é só da classe política, sobretudo no momento que a classe política está muito debilitada, né? A universidade tem que aparecer mais. E vocês têm, tanto do ponto de vista dos funcionários, estudantes e professores, vocês têm aqui uma massa crítica impressionante, né? Então, nesse momento que o Brasil está desafiado a superar essas dificuldades, a universidade tem que dar sua contribuição. São 90 anos gloriosos, que é uma instituição extremamente respeitável no Brasil e no mundo, produção acadêmica, ambiente acadêmico, inclusão, enfim. O FMG deu passos muito importantes nos últimos anos, agora está sofrendo aí com a crise, mas vai superar e não vai perder nada do seu vigor, eu tenho certeza disso. É muito sólida a base sobre a qual a UFMG foi construída, do ponto de vista das pessoas, não é só prédio e laboratório. As pessoas, o engajamento, o orgulho que as pessoas têm de estudar aqui. O Brasil é líder mundial em empresas juniores, com faturamento total de mais de 11 milhões de reais, de acordo com a Confederação Brasileira do Setor. A UFMG é uma das responsáveis pela posição do país no ranking, sendo a segunda universidade mais empreendedora, de acordo com a Brasil Júnior. Entenda um pouco mais sobre essas empresas. A Empresa Júnior é uma organização sem fins lucrativos, formada exclusivamente por alunos da graduação. A gente tem aqui na UFMG, por exemplo, várias empresas juniores, cada uma com seu escopo, cada uma com seus projetos diferentes, seu portfólio. Tem a mesma qualidade de uma empresa sênior por um preço abaixo do preço de mercado. A gente tem o apoio dos professores, a gente tem o conhecimento todo fornecido pela universidade, então, sendo formado por alunos jovens também, são pessoas antenadas com o mercado atual. Dá mesmo a visão do que é trabalhar numa empresa, estar inserido no mercado de trabalho. Por que contratar uma empresa júnior? A gente consegue desenvolver os alunos tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A ideia é realmente transformar a educação do país e formar profissionais mais capacitados, mais empreendedores. É uma oportunidade incrível de investir nos jovens do nosso país, eu diria. A história da sua vida daria um livro? Essa é a ideia do projeto Livro Vivo. A ação, realizada durante a Semana de Saúde Mental e Inclusão Social da UFMG deste ano, reuniu pessoas com sofrimento mental. Elas contaram suas experiências aos ouvintes como uma forma de lutar contra a exclusão e o preconceito. A ideia de outrar-se, ou seja, se colocar no lugar do outro, porque assim é que é possível a gente construir uma perspectiva ética verdadeira e produzir encontros verdadeiros. O nosso patrimônio hoje, por exemplo, são cerca de 20 livros, né, com 20 histórias. É uma coisa, um momento muito generoso, né, de quem oferece a história. Mas o livro é assim, a gente abre ele pode transformar a gente. Você já foi transformado por um livro, né? Esse é o desafio. A gente tem uma intervenção da artista plástica Teresa Portes, né, que é o Café da Rua. A gente tem adesivos, carimbos, então nós vamos atraindo esses leitores, possíveis leitores, para que eles cheguem pelo menos ao catálogo e vejam um conjunto de histórias que a gente tem a oferecer. Se ele encontra a sua história, a história que ele deseja, então ele vai ser conduzido ao livro. Esse livro, então, como a gente oferta, ele não tem autor, não está vinculado ao nome, ele é uma história, tem uma sinopse, né? Então, se você escolheu, você vai ter a surpresa de encontrar, conhecer a capa do livro, o ambiente de construção desse livro, né? O que ele tem a dizer. Para mim, é uma experiência nova, muito interessante. É claro que tem uma ansiedade, mas é positivo. O livro vivo que eu vou contar é acerca de a história da minha mãe, que minha mãe era portadora de sofrimento mental. Eu espero que as pessoas percebam que existe esperança, né, através da perseverança e também das adversidades da vida. Então,
a gente tem que acreditar no amanhã. Claro que aqui são os estigmas, né? As adversidades, os problemas que as pessoas têm ou até mesmo tiveram, mas que a vida, né, tem que permanecer e há esperança, e este é o momento da luta antimanicomial. Eu quero muito que as pessoas saiam, que meus leitores saiam, pensando realmente que a pessoa com sofrimento mental não é uma massa uniforme, né? Porque os diagnósticos muitas vezes têm esse caráter, né, de agrupar as pessoas e desassujeitá-las, tirar a história delas. Né, muitas vezes a gente não tem um compromisso de dizer, de pensar que aquela pessoa tem sexualidade, que tem gênero, que tem etnia, né, tem uma história de vida particular e singular. Então eu acho que se eu conseguir botar isso para o meu leitor, né, de que nós não somos todos iguais, de que nós somos sujeitos acima de qualquer coisa e vamos muito além de nomes e títulos, rótulos, eu acho que eu vou ter vencido no dia, assim. Mas o livro vivo que está aqui não é nem o Edmundo, nem o Barrabás, não é nem o Bidofra. O livro que está aqui é um livro que tenta fazer vocês saberem que sozinho você só é capaz de só rir e mais nada. Por isso, o intuito do meu livro é para saber que quando você estiver sozinho, só ria, não sorria, só ria. Que aí você consegue aliviar a dor da solidão. E a felicidade está muito além da raça humana. Em 2017, a UFMG realizou sua primeira parada do Orgulho LGBT. Idealizado e organizado por estudantes, o evento contou com apresentações, debates e uma passeata pelo campus Pampulha. O objetivo foi dar visibilidade e combater a LGBTfobia na universidade. Essa é a primeira parada do Orgulho LGBT da UFMG. A ideia surgiu muito de conversas entre alunos e alunas da faculdade que já estão organizados em coletivos, em diversos campos, seja aqui, lá no direito, na arquitetura, na medicina, que sentiam a necessidade de que a gente tivesse um espaço para discutir a LGBTfobia na Universidade Federal, para provocar essa discussão e marcar essa visibilidade. Isso auxilia na sociedade do futuro, os estudantes aqui que vão formar a opinião no futuro. Então, é extremamente necessário e político. Eu acredito que uma parada é a chance das grandes autoridades do UFMG perceberem que sim, independente do prédio, independente do curso, se é um curso socialmente conservador ou não, existe cor, existe diferença e nós estamos aqui para lutar para o nosso espaço. Nos últimos anos, a UFMG tem se dedicado a fortalecer, construir uma política institucional de direitos humanos para toda a nossa comunidade. Entre essas ações estão algumas normas, resoluções, como a resolução do nome social para travestis transexuais. Nós temos a resolução dos direitos humanos, né, para combater as violências, as transgressões dos direitos humanos que vivemos na nossa comunidade. Parada LGBT em qualquer lugar é um movimento de representação, de visibilidade, e não é como a maioria das pessoas pensam, que é festa, que é orgia, que é só música, que é dançar. Não, é um movimento que tem uma importância política, uma importância social, que traz a nossa mensagem de que nós estamos aqui, nós existimos, nós somos pessoas comuns e que não tem nada de errado nisso. Depois de 20 anos, a UFMG voltou a sediar a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Pela quinta vez na história, o maior evento científico da América Latina reuniu, na Universidade Federal de Minas, diferentes saberes, como, por exemplo, os da cultura indígena. A cultura
A identidade é o alimento dos povos indígenas. As pessoas do lado de cá consideram que é alimentado quando sacia o corpo. E nós consideramos que somos alimentados quando somos alimentados da nossa própria cultura. Então, a luta dos povos indígenas, sem dúvida, é uma grande resistência. Porque, a princípio, eu fui chamada para dar uma oficina de pintura corporal. E dar uma oficina de pintura corporal é, mais uma vez, reproduzir esse estereótipo que, para ser indígena, é só se andar pintado. Então, assim, os povos indígenas têm uma luta maior. Eu não sou indígena apenas quando eu estou pintado. E a gente é muito questionado aqui. Se é indígena do contexto urbano, nós estamos transitoriamente no contexto urbano. Nós temos um pé no chão da aldeia e um pé no chão do lado de cá. A importância de não romantizar os povos indígenas é porque se constrói um imaginário da história única, ou do índio como selvagem, ou do índio como um bom selvagem. Então, esse perigo da história única, ele mata a história dos povos indígenas do hoje, uma história mais contemporânea, porque sempre vai retratar o indígena como passado. E os povos indígenas são protagonistas de uma história presente para ser contada no futuro. E quando nós lutamos para desconstruir esse preconceito, para garantir realmente de uma educação com equidade, e para que do lado de cá as pessoas respeitem a questão da educação escolar indígena, é porque nós queremos, não exatamente uma luta, garantir uma luta para nós e lutamos por nós, mas para garantir uma luta para gerações futuras, para que essas gerações futuras não sofram esse trauma de preconceito que muitas das vezes é camuflado e é racismo. Então, esse espaço acadêmico, ao mesmo tempo que ele é um lugar de produção do conhecimento, quando nós temos nossas mobilizações, também é um lugar onde produz conhecimento. Toda luta é epistêmica. Então, a gente precisa respeitar esse lugar de produção do conhecimento, porque quando a gente não dá lugar para reconhecer esse interlocutor indígena como produtores do conhecimento, nós estamos fazendo processo de epistemicídio, que é a matança do conhecimento, etnocídio, que é a matança da identidade, e genocídio, que é a matança dos povos indígenas. Então, o povo indígena não morre exatamente quando a liderança é executada, morre coletivamente quando mata o conhecimento. Em 2018, o Hospital das Clínicas da UFMG vai completar 90 anos de fundação. São 9 décadas de atendimentos à população, marcadas pela qualidade e excelência reconhecidas pela sociedade. Confira agora os depoimentos de pessoas que contribuíram para essa história. A experiência que eu tive é vivência aqui, quase 60 anos. Né? Eu pus o pé aqui pela primeira vez assim, em 1954. Eu estava no primeiro ano de medicina, mas já era meio atrevido. Eu já comecei a entrada, para sondar, para ver onde eu podia ficar um dia. Né? As outras clínicas funcionavam na Santa Casa. E lá a gente tinha um treinamento também, porque por causa das clínicas que funcionavam lá, por concessão da Santa Casa, né? Funcionavam 3 clínicas, me parece lá. Uma era urologia, pediatria, tinha outra clínica. E a gente já assistia às operações, então comecei por aí. Não parei mais. Nos anos 80, em 82, eu tive a minha primeira filha. Logo após ela tomar a vacina do BCG, ela desenvolveu a tuberculose. Passamos por vários pediatras, na época os pediatras não sabiam. Até cair dentro do sanatório Júlia Kubitschek, foi aonde eu vim encaminhada por um professor de lá, que falou que não trataria lá, mas que poderia tratar aqui. E aqui ela morou 8 anos dentro do HC. Tive mais 2 filhas e, por ironia do destino, teve época de eu estar com as 3 filhas internadas no HC. Então, todas as 3 filhas foram tratadas no hospital. Eu abracei a causa, estou aqui dentro do ambulatório de imunologia há 26 anos. Há 35 anos eu faço parte do hospital. Sou voluntária, fundei uma associação que hoje, todo momento, nós estamos salvando vida. Dentro da rede de hospitais universitários federais, nós estamos entre os 5 maiores e mais complexos. O que nós fazemos aqui não é apenas assistência à saúde, é uma imensa obra social, em que nós atendemos a população mais vulnerável e frágil, portadores das doenças mais graves e, além disso, temos uma interface com o ensino,
Alimentando o Sistema Único de Saúde também a saúde suplementar com profissionais muito competentes que passam pelo hospital. O sentimento que eu tenho pelo HC é a minha vida, porque eu, como mãe, não estava preparada para ter filhos com doenças raras e ele salvou. Eu repeti uma frase da minha mulher que ela pergunta toda manhã, quando eu saio de manhã, que ela está perto, a gente troca alguma palavra, alguma coisa, ela pergunta: você vai para sua casa? Eu vou para minha casa. Sentimento de dedicação, de amor, de tudo de bom que existe. Nunca abandonei aqui, nem quis e nem quero. Enquanto lúcido e enquanto não me jogarem pela janela. Né? Transgêneros são pessoas que não se identificam com o sexo de nascimento. A comunidade trans enfrenta diariamente o preconceito, presente até mesmo na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho formal. Com isso, 90% desse público recorre à prostituição, segundo estimativa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. 2017 foi um ano que esse tema esteve em discussão. Pode ir. Só vai pra cá, né? Pode pra dar pra mim. Tá. Edição 3, 2, 1, gravando. A saúde integral trans é o profissional da saúde olhar para a população travesti trans em toda a sua complexidade e diversidade. Não reduzir os corpos travestis a um mero poço de doença, como é estigmatizado e normalmente olhado nos ambientes que têm trabalho de saúde. Uma pessoa trans, ela precisa de ser atendida em qualquer momento da sua vida, né? Não só durante a transição. É muito importante a gente debater esses temas, porque a população T, muitas vezes, ela fica... É uma população marginalizada, né? Ela não tem acesso à saúde, porque a gente não conhece pessoas trans. Se a gente for ver no nosso convívio, né, pouquíssimas pessoas convivem ou nem sabem que existe, né? Sabe que existe uma mulher trans, mas não sabe que existe homem trans, não sabe como é que funciona isso. E acesso à saúde menos ainda, né? A gente percebe que o relato da maioria das mulheres trans que estão conosco é que elas evitam ir ao atendimento médico pelo constrangimento que acontece. Principalmente o não respeito, né, o desrespeito ao nome social. Não usa o nome social, costuma-se usar o nome de registro, né? Isso causa um constrangimento tão grande, é uma violência simbólica tamanha que essa população prefere se automedicar, buscar vias alternativas do que a um posto de saúde, por exemplo. A saúde fica muitas vezes negligenciada, né, pelas próprias pessoas durante toda a vida, né? Ah, tem uma dor de garganta, não trato. Tenho uma dor de ouvido, não vou no médico porque ele não vai me respeitar. Há um olhar muito estigmatizado acerca das mulheres travestis, né? Associando as mulheres travestis ao HIV, por exemplo. Além disso, tem também a violência que está no campo simbólico, como, por exemplo, exotificar os corpos trans com olhares estranhos, com piadas transfóbicas. A gente tem uma ONG, né? Participo de uma ONG e a gente dá aula. E aí, uma menina chegou meia hora antes da aula, ela tinha tomado uma facada na coxa. E ela não foi no médico para fazer o curativo. A gente teve que fazer ele na hora que ela não queria ir no médico de jeito nenhum. São situações nesse nível, assim. Então, são histórias, assim, que chegam até a gente, que faz a gente pensar onde está o erro aí, sabe? O que tem que fazer, o que é necessário que a gente faça para que essas pessoas que precisam desse atendimento tenham ele da forma necessária, né? Da forma justa, respeitadas. De modo geral, os profissionais da saúde têm uma visão muito rasteira e pobre sobre a saúde travesti trans. Isso já se mostra, por exemplo, na falta de pesquisas. Não há pesquisas, por exemplo, sobre a hormonização de homens e mulheres trans. É necessário que entender o corpo trans, entender o quão isso é natural, sabe? Assim, e não levar isso como uma doença ou como algo tão distante da realidade, assim. Tem-se muito que melhorar e essa melhoria vai se dar na humanização do atendimento. A humanização sabendo que ali tem um corpo com suas especificidades. Super-Homem, Mulher Maravilha, Capitão América,
Esses personagens são adorados por crianças e adultos. No final de 2017, pacientes em tratamento contra o câncer no Hospital das Clínicas da UFMG tiveram a oportunidade de se vestir como seus super-heróis favoritos em uma sessão de fotos. Confira! Super incrível! Capitão América! Super-Homem! Sou Superman! Homem-Aranha! Capitão América! Super-Homem tá vindo! Nossa, foi uma emoção muito grande, eu amei, porque eu verdadeiramente realizei meu sonho. Muito legal. Muito legal. Não é coisa normal no hospital, né? E quando acontece assim é muito bacana. Eu senti muito poderosa. Muito legal. Estou feliz e também muito grata por tudo isso. O Câmera Aberta de hoje chegou ao fim. Você pode conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Acesse youtube.com/tvufmg e facebook.com/tvufmg. A gente continua se vendo em 2018. Feliz Ano Novo para você! Tchau!